Diz assim: respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: uma vara. Então lhe disse: lança na terra. Ele a lançou na terra, e ela virou cobra, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em vara. Amém? E é isso, né? Pode sentar, graças a Deus. Aqui os pastores, né? Moisés era pastor de ovelhas, ele carregava uma vara, que é um bordão, né? A vara é o quê? Um símbolo de autoridade. Um pastor tem a vara, né? Tem o cajado que guia as ovelhas, e a ovelha que desgarra, ele pode usar o cajado também, né? E ela representa a autoridade, ela é um símbolo de autoridade. E Moisés estava com esse cajado na mão, com a vara na mão, e Deus se apresentou a ele para comissioná-lo a tirar o povo de Israel do Egito. E Moisés então apresentou objeções, né? E Moisés, na verdade, ficou com medo, porque ele tinha saído do Egito, fugido, porque ele tinha matado um egípcio, e era a pena de morte que era para ele. Agora Deus manda ele voltar lá, para tirar não só um judeu, né? Um hebreu, mas todo o povo de Deus, todos os israelitas ali que estavam escravos no Egito. Então Moisés ficou, não era por menos, ficou temeroso. E então Deus foi convencendo ele, aí usou ele de forma, né, que ele com a vara na mão, e falou assim: coloca no chão, coloca essa vara no chão, né, que é um símbolo de autoridade do pastor. E ele então faz assim, e aquela vara ela se torna uma serpente, uma cobra. E o que é mais interessante é que diz aqui que Moisés, né, diz aqui: que tens na mão? Respondeu: uma vara. Então lhe disse: lança na terra. Ele a lançou na terra, e ela virou uma cobra, e Moisés fugia dela. Então, olha bem, o cajado, que é a autoridade, ele vira uma serpente, e Moisés então foge dela. O que é isso? É a autoridade que Deus deposita sobre todos aqueles que são de Deus. E o que acontece com as pessoas? Então a serpente é algo perigoso. Se picar, pode levar à morte. Então a pessoa teme, a pessoa tem receio da autoridade que lhe foi depositada, porque vai encontrar oposições, vai encontrar ataques de toda ordem. Então recebemos autoridade de Jesus, né? Por Jesus. Isso está lá em Efésios capítulo 1, né? Ele venceu todos os principados e deu isso à igreja, quer dizer, deu uma autoridade à igreja sobre os principados, poderes, domínios e autoridades. Só que esses domínios, essas coisas são um tipo de serpente também, porque eles vão querer te atacar, eles vão querer o contragolpe. Então, como é hoje o contragolpe, né? É na mente. A batalha espiritual, ela passa na mente. Eles falam de guerra santa, mas a guerra santa, ela não é na carne, ela não é no físico mais. Antes você vê no Velho Testamento, Davi, ali o povo, né, usando espada, usando lança, usando flechas para matar os inimigos.
Mas agora, com Jesus, depois do Novo Testamento, a batalha se passa no campo da mente. Campo da mente como? Né? Jesus é quem? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ele veio trazer a verdade. E Satanás é quem? O inimigo é quem? Ele é mentiroso, pai da mentira, não se firma na verdade. Então, é uma guerra de ideias, é uma guerra de palavras, mas que envolve espíritos. Por isso que Jesus diz: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, as palavras de Jesus, as palavras da Escritura são espírito, elas movimentam anjos, e esses anjos eles trazem vida, né? Eles trazem bênção. Então, agora, as palavras do diabo são mentira. Ela quer destruir toda a verdade. Ele quer torcer a verdade. Agora, nós estamos nesse meio, né, entre a verdade e a mentira, entre Deus e Satanás, né? Deus trazendo a verdade, Satanás trazendo mentira. Nós estamos nesse meio. E é preciso, então, exercer a autoridade que Deus depositou a nós e não ficar com medo dela, né? Ela é uma serpente, a autoridade é uma serpente, quer dizer, tem que ser exercida, né? Ela vai picar, mas então, o que diz a palavra? Que as armas da nossa milícia, né? Milícia é guerra, é peleja, né? Não são o que? Carnais, elas não passam pelo físico, você não vai brigar com as pessoas, né? Elas são poderosas em Deus. Então você vai usar o que? Como palavras, armas poderosas em Deus. São palavras que Deus deixou para nós, deixou nas Escrituras, né? Ventos procelosos executam a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz e não volta vazia. Então, nós, os que creem nas Escrituras, eles guerreiam, porque nós estamos no mundo em guerra, né? Tem a verdade, mas tem muitas vozes contrárias que quer tirar a posição da verdade, quer dizer, traz as mentiras, né? Deus nos traçou o caminho que é bom, perfeito e agradável, a vida que é boa, né? A vida que é de bênção, mas o inimigo quer trazer o que? Maldições de toda a ordem e turvar, né? Relativizar, turvar a verdade. Quer dizer, então nós estamos nesse meio e nós devemos o que? Guerrear santamente. E como que vamos então usar a autoridade que Deus nos deu? A autoridade de dizer a verdade, de falar a verdade. Porque, olha bem, aí as pessoas falam de fé, Senhor, aumenta-nos a fé. Ele não deu receita de aumentar a fé, não. Ele falou assim: se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, for pequena, né? E se você disser a esse monte, sai daqui, planta-te no mar, né? Outra passagem, a esta moreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e não duvidar no seu coração, isso será feito. Então, essa peleja espiritual, essa autoridade espiritual, a autoridade vem da palavra de Deus, porque a Bíblia diz: fala o Senhor, falou o Senhor, fala o Senhor, cala-se toda a terra. Então, nós somos o que? Portadores da palavra de Deus. Você é carta viva de Deus. Então, o que Jesus falou é que eu vos faço testemunho, sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Que testemunho? A nossa testemunha falando da bondade, das virtudes de Deus, do poder de Deus e da veracidade da palavra de Deus, que não volta vazia.
e que produz o resultado para o qual ela é liberada. Então, quando nós falamos, nós estamos exercendo a autoridade de Deus. Agora, fale crendo. A questão é essa, fale crendo. Por que nós cremos? Né? Porque nós cremos na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é a verdade. Então, as mentiras não vão subsistir. Terão muitas vozes no mundo, mas somente uma é a verdadeira, somente uma é carregada de poder. Então, por isso que ele nos deu, a palavra diz, aos que creem, né, a armadura de Deus. Então deu o capacete da salvação, né, que protege a cabeça, protege a mente. E como, né? Então, quais são os personagens espirituais? Aí, né, doutrinas várias aí inventaram um punhado de seres espirituais, mas a palavra de Deus, as Escrituras, resume, né, que os seres espirituais, Deus é Espírito, pronto, né? E Satanás também é Espírito. Agora, há os anjos, né? Tem os anjos que servem a Deus. Eles são do exército de Deus. Eles são o exército de Deus, que eles são submissos a Deus. E tem o exército paralelo, que são os anjos caídos, espíritos imundos ou demônios. Esses são os personagens do mundo espiritual. Agora, quando falamos as palavras conforme Deus, nós liberamos anjos. Os anjos são seres celestiais que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Olha bem, eles estão ao nosso serviço. Então, eles estão ao nosso redor. Olha bem, eles estão ao nosso redor. Quando você libera a palavra, conforme as Escrituras, os anjos que estão, né, contigo, que estão ao teu redor, eles saem e vão executar a palavra, né? Eles já têm as ordens prefixadas, porque eles já conhecem as Escrituras. Quando você falar conforme Deus na terra, é como se o próprio Deus estivesse falando. Na verdade, é Ele próprio que está falando, porque através do Espírito Santo Ele habita dentro de você, e é pelo Espírito que você vai falar. Então a ordem vem de Deus. Olha que maravilha que é isso. A ordem que sai da nossa boca, conforme as Escrituras, ela é orientada pelo Espírito Santo. E então você libera essa palavra, então os anjos vão executar essa palavra. É o que vai acontecer. Então, não há o que temer, né? Você libera a palavra e fica em paz. Fica em paz, por quê? Maior é o que está em você, maior é o que está em nós, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, né? Agora, Satanás está onde? Ele está ao derredor, né? Procurando o quê? Alguém que possa tragar, né? Como ele vai, né? Pensa aí numa fortaleza, né? Uma fortaleza que tem os inimigos estão batendo nas muralhas, lançando setas para derrubar aquelas muralhas, para entrar na cidade e ocupar a cidade. Então, aqui é uma representação grotesca. A cidade aqui é a tua mente, Então, eles vão querer atirar setas, por isso que fala seta maligna, né? Para quê? Para ver se passa alguma. Mas você vai ter que usar o que? O escudo da fé. Vai usar a palavra de Deus, vai rechaçar toda palavra que não confere com as Escrituras. Essa é a guerra. A guerra funciona assim. A guerra espiritual. Então, e eles vão usar estratagema de toda ordem. Eles vão usar pessoas para falar, né, para minar você. Vão usar da própria família, dos que estão perto, para trazer o quê? Estas setas
né, que são mentiras, né, para demover você da sua certeza de fé. Mas você há de estar o quê? Com as armaduras de Deus, guardada em Deus. E uma das estratégias que devemos usar é paz interior, né? Domínio próprio. Você não vai comer a isca do diabo, né? Ele lança uma palavra, né? As pessoas pegam aquela palavra e falam assim, né? Pensa que é elas próprias que falaram, que pensaram. Ele vai falar e as pessoas acham que é pensamento delas, mas não é pensamento delas. São setas malignas, são espíritos imundos que querem minar a tua mente, a mente daqueles que são de Deus. Então é como se atirassem flechas, né? Mas Deus nos deu o escudo da fé, quer dizer, vai parar no escudo, que eu falo assim, não, né? Os crentes têm muito um jargão, né? Tá amarrado, né? Tá repreendido, né? É isso, né? Está usando o quê? O escudo da fé, né? Não deixa a palavra entrar. E quem vai atacar? O diabo precisa de alguém para te atacar também, né? Ele vai usar pessoas, geralmente pessoas próximas, são as próximas, aquela que tem acesso a você, para lançar setas malignas. O que são setas malignas? São mentiras do diabo para demover a tua mente, para tirar, né? Para derrubar a muralha da tua cidade, para ele entrar e produzir, para matar, roubar e destruir. Agora, como vivemos? Com as armas de Deus. As armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, né, tem muito jargão de crente, né, que não tem nada a ver com a palavra, é contrário à palavra de Deus. Parece esses demônios muito fortes, né? Estou fazendo trabalho para você, para te atingir, né? Então, né? Como demônios fortes, fala que o forte dos fortes é o nosso Deus, ele é o forte dos fortes, ele é o valente mais do que o valente, né? Se você guardar a casa, se o valente guardar a casa, né? O inimigo não vai entrar, né? Se você guardar a sua casa, o inimigo não vai entrar. Agora, se você, né, deixar tudo aberto, né? Jesus foi bem claro nisso, falou assim que o ladrão, né, o diabo, ele vai tentar, ele vai querer entrar na sua casa, né? Vai querer entrar na sua casa. Mas se o dono da casa guardar a casa, ele não vai entrar. Então, que casa? A casa somos nós vamos guardar nossa casa, nós vamos vigiar nossa casa, né? Mas se sobrevier um mais forte entra naquela casa e saqueia-lhes os bens. Mas ele está falando o quê? Ele está falando de alguém que não tem o revestimento de Deus, o revestimento do Espírito Santo. Aí vem um ataque do inimigo e entra naquela casa e saqueia-lhes os bens, né? Mas sobrevindo o mais forte, né? Agora o mais forte, o forte dos fortes é Jesus, é o Espírito Santo que habita dentro de cada aquele que crê nas Escrituras e que crê dessa forma. Então ele guarda a sua casa, ele está ali fortalecido, ele está guardado, ele está na armadura de Deus, está sobre ele. Então, né, tudo que vier de mentira para destruir, para saquear, você não vai deixar, porque o forte dos fortes está com você. A verdade é essa, né? Então é preciso distinguir o mundo espiritual. Quando você se converteu, que palavras que você ouviu? Você agora ficou fanático, você agora não pertence mais à nossa família, você negou a tradição,
né? Vem estas coisas. Para quê? Para te diminuir, para te colocar dúvida. Foi o que Satanás fez, né? Se você é filho de Deus, falou para Jesus, se você é filho de Deus, olha bem, filho de Deus, se você é filho de Deus, manda que estas pedras transformem pães em como dela, né? Falei, não, nem só de pão viverá o homem. Jesus refutou a mentira do diabo com o quê? Com a palavra das Escrituras. Ele foi lá na lei, ele foi lá em Deuteronômio capítulo 8, que diz que nem só de... Jesus diz como que Jesus respondeu? Está escrito. Ele respondeu com as Escrituras. Está escrito. É lei. Os ventos procelosos lhe executam a sua palavra. Deus erigiu o seu nome e a sua palavra acima de tudo, né? Está no Salmo, né? Então, Jesus respondeu, está escrito, por exemplo, é lei, você vai obedecer, né? Tem anjos trabalhando, os anjos já saíram, já vão executar a palavra. Se você nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que é isso? Né? Você recebeu a autoridade de Deus, você recebeu credenciais de Deus através de Jesus Cristo, recebeu o Espírito Santo, recebeu a autoridade de Deus, né? E nada pode entrar na sua casa, porque ela está guardada em Deus, porque maior é o que está dentro de você do que o que está fora, e mais é os que estão contigo do que os que estão com o inimigo, entendeu? Então nós temos os anjos para executar a palavra. O que aconteceu nesse confronto de Jesus? O confronto ele terminou ali. O que veio? Veio anjos e serviram a Jesus. Anjos estão te servindo quando você libera a palavra. Está escrito, está escrito. Então você recebeu a autoridade de Deus. Agora a autoridade, ela envolve uma guerra. Vai ter guerra. As pessoas, né, o mundo não vai te receber pacificamente. Você vai receber oposição, inevitavelmente, né? Virão ataques, mas nenhum ataque pode prosperar, porque nós estamos guardados em Deus. Deus nos guarda como a menina dos olhos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então aprenda a guerrear espiritualmente. Entenda que você recebeu a autoridade de Deus, e que essa autoridade ela tem que ser exercida, senão ela vai te picar. Se você não exercer a autoridade de Deus, né, ela vai te picar. É o que acontece quando as pessoas recuam, quando há batalha espiritual. As pessoas recuam, as pessoas ficam medrosas, elas não enfrentam. Por quê? Por que não enfrentam? Não, isso é muito perigoso. Eu não vou mexer nisso não. Eu não vou tocar nisso porque tem a retaliação, né? Meu irmão, nós recebemos a autoridade de Deus. Se você não usar a autoridade, né, de Deus, ela vai te picar. Ela se volta contra nós. Então, o que ele disse para Josué? Então somente ser forte e corajoso. Não te mandei eu? Não te espante. Quer dizer, você vai ver coisa de espantar. Vem do seu lado. Não é para você fugir. É para você crer que o maior está em você do que o que está no mundo. E que a tua palavra sobre as Escrituras é Deus falando. Você falando a palavra é o próprio Deus falando. E as palavras são espírito e são vida. E os anjos vão guerrear a teu favor, vão trabalhar a teu favor. Aprenda a liberar a palavra. Quer ver como as pessoas tropeçam muito?
Né? Você chega para uma pessoa e fala: como é que você está? Aí vem aquele rosário de queixumes, de queixas, né? Ela deve usar o quê? Usa a palavra de Deus. Eu estou de fé em fé, eu vivo de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. É assim que você deve falar. Não vai ficar contando o que o diabo está fazendo, os estragos que ele está querendo fazer na sua vida. Eu vivo de fé em fé, e sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Nenhuma condenação. Aí vem acusações, ele vai querer usar acusações. O que você faz? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu calo a boca do acusador, em nome de Jesus. Guerra de palavras que são vida. Olha bem, não é somente palavra, não são somente palavras, as palavras são recheadas de poder. As palavras que eu vos tenho dito são espíritos. Olha bem, quer dizer, elas são anjos estão com ela, anjos vão executar, olha que coisa, né? Então, falando, crendo. Se você disser, meu Deus, isso se você disser a esse monte, quer dizer, o que é um monte? Essa situação limitadora, são as situações adversas, tudo que vem contra você. Você chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Quando você libera a palavra de Deus: eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu caminho em fé, eu caminho em vitória, eu caminho em triunfo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então nós somos igreja, você é igreja, nós somos igreja, o conjunto nosso é igreja do Senhor. Então nós recebemos autoridade e nós não podemos fugir dela. Foi isso que Jesus disse: não volte atrás. Aquele que toma do arado e olha para trás não pode ser meu discípulo, não é digno de mim. Então não tem nada que recuar. Quando vierem, quando vem ataques, você faz o que? Você avança, você não recua e nem fica no mesmo lugar. Aquele que não avança, que age só em defesa, é o que a religião faz muito. Senhor, ó Deus, me guarda, me livra de todo mal, Só isso, Não. Ele nos deixou em um mundo em guerra. O mal está aí. Agora, quem vai confrontar isso? Quem vai confrontar? É aquele que recebeu a autoridade de Deus. Ele vai destruir o mal, ele vai destruir aquele que vem contra você e contra o seu povo, a sua gente. Você vai recuar, fala assim: saia daí, eu te repreendo em nome de Jesus. O meu Deus despedaça planioleiras, diabo, fora, em nome de Jesus. Então, lendo as Escrituras, meditando as Escrituras, ele vai te dar munição para você liberar as palavras. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar de tudo que nos ensinou. Quando você vai enfrentar qualquer situação, ele vai te lembrar os versículos, ele vai te dar a munição para você liberar a palavra, para você guerrear, para você colocar em movimento os anjos que estão ao teu dispor, ao teu serviço, para agir e para trazer à existência aquilo que não existe. Nós falamos criando, nós criamos quando falamos, nós mudamos situações quando falamos. Olha bem, poder de Deus sobre a nossa vida, sobre a tua vida, para a glória de Deus. Então,
Por isso que a nossa boca tem poder de vida e poder de morte. É alguém que murmura sempre, que fala que não tem jeito, que já está derrotado, aquele que, desmerece as Escrituras, que fala contra o Evangelho, fala contra Deus, que fala que depois que veio para Deus, que veio para Jesus, as coisas pioraram. Não, agora é que ficou melhor, porque antes eu era atacado e não sabia. Agora eu sou atacado e eu sei de onde que está vindo. E Deus me deu armas para me lutar. E eu vou usar essas armas, porque se eu não usar essas armas, elas vêm contra mim. Então você recebeu a autoridade de Deus. É uma serpente, ela vai picar seus inimigos, ela vai engolir, Moisés foi lá diante de Faraó, e falou: qual que é a autoridade? Você fala essas coisas para tirar esse povo daí? Ele pegou a vara que ele estava na mão e lançou no chão. Aí os bruxos que estavam lá também pegaram os bordões dele e lançaram no chão, e viraram cobras, 2 cobras lá, Aí a do Moisés veio e engoliu a cobra deles. A tua serpente engole a serpente dos teus inimigos, dos bruxos, dos feiticeiros, de quem quer que seja. Lançou contra ti, você tem a autoridade para desfazer, para destruir. Opa, a serpente de Moisés engoliu a dos magos do Egito. A serpente que você traz engole a serpente dos inimigos. O cajado que você traz quebra o cajado de todos os seus inimigos. Para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Não fuja dessa autoridade. Não fuja dela. Enfrente sempre, avante sempre. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.